Oi, gente! Começa aqui mais um Aprendendo sobre Jesus. E hoje eu quero falar sobre levar o Evangelho. Você tem levado o Evangelho? É um dos mandamentos, né, que Jesus ordenou e muita gente não tem feito. E eu quero falar sobre isso, sobre essa negligência, porque muito se fala, né, muito se fala sobre cumprir os mandamentos, não matar, não roubar, não lá. E Jesus falou isso logo quando ele ressuscitou, né? Ele pediu para que levássemos o evangelho e levasse para todas as pessoas. E aí eu vou falar sobre algumas referências bíblicas mas antes eu quero pedir que você curte, compartilha, comenta, compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? E a palavra seja levada. Então vamos lá. Quero começar então pela referência de Marcos. Começar por Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos lá, versículo 15. Isso aqui, gente, ó, eu vou lá do 14 para ficar mais fácil o entendimento, porque Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto eles comiam, aos 11, gente, eram 12, né? Mas eram 11 porque Judas se matou, né? Suicidou. Então, ficaram 11. Então, tá assim, ó. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Contou aqui isso tudo e falou assim, ó. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos a outra referência. Timóteo. Ó, vamos primeiro em Pedro, tá? Vamos em Pedro. Não, desculpa. É isso mesmo, nós vamos primeiro em Pedro 4:11, capítulo 4, versículo 11. Fala assim. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E por último, quero falar de Timóteo. Vamos lá em Timóteo, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Na verdade, eu acho que eu quero ler ele quase todo aqui para vocês, gente, porque é muito especial. Eu queria falar só um trechinho, mas não dá. Eu vou tentar resumir e ler rápido aqui para que vocês entendam e depois, se puder salvar e ler tudo. Gente, novamente, quantas vezes forem preciso, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler tudo. Tá assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Gente, eu quero falar sobre isso. Vamos lá. Vamos falar sobre todas essas passagens aqui. Marcos, Pedro e Timóteo.
Quando eu me batizei, me converti, eu me apaixonei por Jesus, eu fiquei louca para levar a palavra para muitas pessoas e eu percebi que eu sabia pouco. Eu queria levar, queria muito falar para as pessoas, todo mundo, só que eu conseguia falar só um pouco porque eu era limitada sobre o que eu conhecia. Tá certo que, tipo, nós como os novos convertidos, que a gente entende pouco, sabe pouco, mas nada que o estudo não te ajude a aprofundar, entender mais e estar mais preparado para levar a palavra de Jesus para as pessoas, né? A palavra de Deus. E aí, como que eu ia levar a palavra para as pessoas se eu sabia só o que me falavam? Então, gente, nós temos que buscar o quê? Ler. Ler a Bíblia. É complexo, tem parte que é chata, mas, gente, leia. Começa por algum livro que alguém te falou e vai pegando, porque toda hora a gente ouve falar, né, se você frequenta uma igreja, toda hora você ouve falar de uma nova história que você se interessa em ler. Eu até hoje não consegui ir lá ler Esther, tenho vontade de ler Esther, Ruth, sobre essas mulheres da Bíblia, sabe? Eu li uma parte sobre Ruth, mas eu queria ler com mais calma, ler tudo. Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque como que a gente vai levar a palavra se a gente não sabe? A gente precisa estar pronto, né, para dar as respostas, para explicar para outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Eu sei que também, gente, que Deus nos dá as oportunidades e que nem sempre a gente precisa pegar e entender tudo aqui para poder falar. Não é que você não precisa entender. O que eu quero dizer é o seguinte, que Deus te capacita para você simplesmente falar assim: é Jesus que salva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está na palavra. Porque tem muita gente presa em religiosidades, que eu até falei no meu vídeo anterior. Tem muita gente presa em coisas que aprenderam com a mãe, com a avó. Não tem problema nisso, gente. O negócio é que a gente precisa buscar a verdade, que a verdade está aqui. Como que você vai conseguir levar? E por que eu queria falar sobre levar o evangelho? Que eu tô saindo do rumo, né? Eu queria falar, gente, porque muita gente tem oportunidade e simplesmente negligencia. Até quando você vai ser negligente de ter uma oportunidade de falar de Jesus e você não fala? Seja no seu trabalho, seja para os seus amigos, seja para os seus familiares, no almoço de domingo. Eu não tô falando para você criar oportunidade, não. Porque também a gente também cria. Mas eu acho que é muito chato a gente ficar tentando criar as oportunidades, porque eu sei que tem hora que a gente quer muito. Mas as oportunidades aparecem e as pessoas fingem que não é com elas. Qual que é a coragem que tá te faltando para poder levar essa palavra? O que você tá precisando? Vai atrás, gente. Olha, o que eu percebi? Eu vou dar um exemplo de mim, como que eu consegui, porque eu queria muito levar a palavra para as pessoas, e de que forma que eu vi que eu precisava ler, precisava levar e eu não estava conseguindo. Deus falou para mim, é para você fazer seu canal do YouTube e levar a palavra para as pessoas. E eu fiquei enrolando, inventei um monte de desculpa, porque eu não tinha um celular bom, porque eu não tinha ring light, porque eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. E aí Deus foi me incomodando e falando, não, deixa eu te falar, você vai fazer com o que você tem, do jeito que você tá, do jeito que você pode, depois você vai melhorar. E assim eu fiz, gente, vocês viram meus vídeos lá do começo, eu vou até gravar novos vídeos sobre aquele mesmo tema, para que fiquem mais curtos, para que fiquem mais fáceis de serem entendidos, até porque acho que tem até uns cortes assim que a internet, sei lá, o notebook tava muito ruim para gravar e tava cortando um pouco do que eu tava falando, acho que não deu para entender direito, então eu vou fazer novamente. Eu sei que não vou conseguir fazer da mesma forma, mas vou fazer. O que eu quero dizer? Quando eu fiz os vídeos, eu fui obrigada a ler, a buscar, a entender, a aprofundar, para não chegar aqui e falar qualquer coisa. E eu pedi muito, né? Pedi muito para Deus me mostrar o que Ele queria que eu falasse. E Ele sempre mostra. E aí eu queria te incentivar a começar hoje, a falar hoje, a não deixar para amanhã. Porque se você quer que Jesus volte, muita gente fala, quero que Jesus volte. Será que quer mesmo? Porque tem gente que fala que quer que Jesus volte,
mas não levou a palavra. Tanto de gente que vai morrer sem conhecer a palavra de Jesus, nem chegou a conhecer. Mas falam que Jesus só vai voltar depois que todo mundo já tiver conhecido a palavra dele, né? Eu até quero ler sobre isso e falar sobre isso com vocês depois, porque eu também nem li sobre isso, só me falaram muito disso, né? Falam assim que se a gente quer que Jesus volte, que a gente tem que levar a palavra, e eu quero ler sobre para que eu possa vir incentivar vocês mais a fazer isso aqui também, porque, né, eu também quero que ele volte. Ai, como eu quero que ele volte. Enfim, gente, é isso. A palavra de hoje era essa. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Quero pedir que Deus abençoe muito a sua família, a sua vida, a sua semana, que seja uma semana extraordinária, que Deus abençoe cada um da sua família, da sua casa e que você seja abençoado com essa palavra. Obrigada por todos e até a próxima.